Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, a pedido do Eric aqui da difusão da obra de Cuiabá, nós iremos falar um pouquinho sobre a celebração do Beracá, que é este livrinho, do qual é a celebração, a oração familiar que é utilizada na comunidade católica Shalom, tanto na comunidade Vida quanto na comunidade Aliança, e que certamente poderá ser utilizado por todos os casais da obra, por todas aquelas pessoas que desejarem utilizar deste meio que a comunidade disponibilizou a nível de formação e oração para a vivência da família, para aquilo que a igreja chama a vivência da igreja doméstica. Logo no preâmbulo deste pequeno documento, e nós vamos tentar fazer de forma bem simples para vocês poderem entender, diz assim: como sinal do ser igreja doméstica, a comunidade favoreça que periodicamente a família se reúna para celebrar a presença de Deus em seu meio. Esta celebração seja marcada pelo louvor ao Senhor e meditação da sua palavra. Nestes momentos de oração, a família encontra a força de encarnar em sua vivência familiar o projeto divino a seu respeito. A esta celebração denominamos Beracá. Esta pequena abertura aqui, ela faz parte do artigo 96 dos Estatutos da Comunidade, e este artigo ele já vai mostrando os dois viés do qual é a finalidade da celebração do Beracá. O primeiro, celebrar a presença de Deus através do louvor e da meditação de sua palavra. Então, a família ela se reúne neste momento da oração com essas duas finalidades: o louvor ao Senhor e a meditação da sua palavra. Esse conjunto celebrativo do qual a comunidade chama Beracá, foi uma grande profecia que Deus deu à comunidade para as famílias. Nós sabemos que nós estamos hoje vivenciando um relativismo muito forte, um hedonismo muito forte, um mundanismo muito forte. Os meios de comunicação, infelizmente, que são inúmeros dons de Deus, mas infelizmente neste tempo tem utilizado da sua missão para, ao invés de promover a família, destruir a família. Ao invés de valorizar aqueles elementos positivos da família, eles lançam no seio da família elementos negativos, elementos destruidores. Então, mais do que nunca, esta celebração, que foi uma inspiração do Espírito para o corpo comunitário interno da comunidade, hoje, mais do que nunca, esta celebração ela vai se tornando uma profecia para todos aqueles que não são somente da comunidade. E o que é o Beracá, O Bet Heshekefá, sinônimo de joelho, genuflexão e inclinação, ou seja, são palavras que indicam respeito. Significa também o ato de abençoar, como também o ato de ser abençoado. Ou seja, ficar repleto da bênção de Deus. É, no sentido etimológico da palavra, uma ação de doação e uma ação de recebimento. No entendimento hebraico, não é só Deus que abençoa o homem, este também abençoa a Deus. E isso se dá na perspectiva do louvor. A bênção é a participação na ação salvífica de Deus. É uma forma de relacionamento com Ele. Vai muito naquilo que nós falamos, da missão do louvor e da meditação da sua palavra. Então, o homem, num primeiro momento, se coloca para receber este movimento de Deus, a sua bênção, e ao mesmo tempo, Deus se coloca em movimento para receber o louvor do homem. Então, nós podemos dizer que o Beracá é uma grande louvação. Os louvores que sobem aos céus
e os louvores que descem do céu sobre a forma de bênção. Não dá para a gente ir comentando toda essa beleza do Antigo e do Novo Testamento, mas algumas coisas eu gostaria de destacar nessa dimensão do Beracá. Por exemplo, a Igreja unida a Cristo e beneficiária de sua entrega total, ela rende graças ao Pai, oferecendo-lhe o sacrifício perfeito de louvor, a oferta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, este movimento de render graças na família é um poderoso instrumento para vencer as artimanhas, as tentações, as insídias que Satanás, ou mesmo a nossa má formação, a nossa má educação, podem gerar no seio da família. E, consequentemente, dependendo da maturidade ou não dos esposos, pode acabar sendo um grande instrumento para a destruição da família. Então, o louvor, esta ação de graça, esse sentido de respeito, esse sentido de submissão, esse sentido de adoração, este sentido de escuta desta celebração, faz com que a família ela entre numa outra dinâmica. Não estará mais no centro da família as fragilidades, não estará mais no centro da família os pecados, não estarão mais no centro da família o relacionamento ou as suas dificuldades, seja do esposo para com a esposa ou vice-versa, sejam dos pais para com os filhos, seja dos filhos para com os pais, seja dos filhos entre eles. Porque aquilo que foi marcado e ferido pelo pecado vai começar a dar espaço para a ação poderosa de Deus, para a ação poderosa do Espírito. E assim a família, ela entra naquele movimento de uma recriação, o Veni Creator Espírito. Se o Espírito pairou no início da criação e deu forma a todas as coisas, agora, com o Pentecostes, o Espírito Santo vem e recria todas as coisas. Então, esta celebração também é um sinal de esperança para o homem, é um sinal de esperança para a mulher, é um sinal de esperança para a família. E nós, ao nos colocarmos diante de Deus, nós vamos permitindo que as trevas deem lugar à luz. E, na presença da luz, o homem, a mulher e os filhos são abençoados e abençoa. Então, este é o primeiro movimento da celebração que nós gostaríamos de destacar. Partilhem de 2 em 2 aí, você e seu esposo, para que vocês possam partilhar o que vocês entenderam desse primeiro momento até agora. Então, depois desse primeiro momento que nós mostramos aqui o alicerce da celebração do Beracá, este alicerce de celebrar a presença de Deus na família, pelo louvor e pela escuta da sua palavra, nós precisamos entender que esta celebração também ela tem uma dimensão trinitária. Diz assim: todos sabemos como a vida intratrinitária é um mistério do amor muito acima da nossa capacidade humana de compreensão e imaginação. Graças a Deus, a Igreja vem em nosso auxílio, dando-nos como indicações realidades que refletem, como um espelho, esta comunhão de amor a nós inacessível enquanto estivermos nesta terra. É o que acontece no caso do matrimônio e da família, apontados pela Igreja como arquétipo da Trindade. E aí, citando o documento da Familiares Consortes, no número 17, o documento vai dizer: porque
segundo o plano de Deus, e gravem bem esta palavra, esta frase, melhor dizendo, segundo o plano de Deus, é constituída a família qual íntima comunidade de vida e amor. A família é uma íntima comunidade de vida e amor. Se na nossa família hoje não reina essa dimensão da vida e do amor, nós precisamos deixar com que a luz de Cristo invada a nossa família. Portanto, a família tem a missão de se tornar cada vez mais aquilo que é, ou seja, comunidade de vida e de amor, numa tensão que, como para cada realidade criada e redimida, encontrará plenitude no reino de Deus. Então, é no reino de Deus que vai a família encontrar a sua plenitude. É no reino de Deus, é na ação poderosa de Deus, que o homem e a mulher vão encontrar os subsídios para viver bem o matrimônio. Porque sozinhos, por causa da marca do pecado original, nós não temos a capacidade de vivermos essa dimensão de uma comunidade de vida e de amor. Ainda, fazendo um pouquinho do desenrolar deste documento, vai dizer assim: é confiado ao homem e à mulher no sacramento do matrimônio como princípio frontal do seu dever e tornar-se para eles o fundamento do mútuo compromisso, do conjugal primeiro, do paterno e materno depois. Ou seja, aqui entra a dinâmica de que o casal, num primeiro momento, traz à evidência o seu amor conjugal. E aqui entra toda a dimensão da conjugalidade, o ato conjugal, a unicidade do casal, a complementariedade do casal, a cumplicidade entre eles, a unidade no discernimento, a alegria, o prazer, tudo entra nessa dinâmica. Depois, como um segundo momento do compromisso, a dimensão paterna, a identidade do homem, a identidade do pai, a identidade do esposo, finalizando com a mesma dinâmica a identidade da mulher, a identidade da esposa, a identidade da mãe. Este compromisso de amor, ele aure a partir da fidelidade e da inviolabilidade dos mistérios da Trindade e de Cristo Esposo. Portanto, isso está presente na celebração do matrimônio. Como diz um outro documento, na celebração do matrimônio, os cônjuges dão-se e recebem-se reciprocamente, declarando a sua disponibilidade para acolherem e educarem os filhos. Eis aqui os pilares da civilização humana, que não podem ser definidos de outro modo, senão como civilização do amor. Então, essa dimensão trinitária da celebração, esta dimensão que vai mostrando as suas fontes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai que vai gerando a alegria na família através da oferta de vida pelo matrimônio, pelo rito do matrimônio, o Filho que vem e vai redimindo o coração do esposo, da esposa, dos filhos, e o Espírito que vai colocando esta unidade familiar em movimento, em vista da santidade, em vista da eternidade. Diz ainda a Familiares Consortes sobre a questão do matrimônio: uma finalidade importante da oração da igreja doméstica é a de constituir para os filhos a introdução natural à oração litúrgica própria da igreja inteira, no sentido quer de uma preparação para ela, quer de alargar ao âmbito da vida pessoal, familiar e social. Meus queridos, que coisa belíssima! Não são os desenhos que vão educar os nossos filhos.
Não são os passeios que vão educar os nossos filhos. Não são os presentes que vão educar os nossos filhos. Mas é o testemunho do pai e da mãe que, ao colocá-los nesta dinâmica da igreja doméstica, de constituir para os filhos essa dimensão da oração litúrgica, é que vai começar a abrir no coração deles espaços para a introdução na vida na igreja e espaços para que a graça venha e opere. Por isso que a comunidade recomenda que todas as famílias devam celebrar o Beracá, devam parar em um dia específico da semana. E é muito importante você definir o dia, o horário e procurar ser fiel neste dia e neste horário. Nada roubar este momento da família, aonde a oração como família vai adentrando, vai transformando e vai levando esta família cada vez mais ao plano de Deus. Isto não é algo meramente humano. Nós podemos com certeza dizer que aqui está a graça sobrenatural, tocando a dimensão natural e tomando forma essa dimensão de que a graça supera a natureza e a natureza coopera com a graça. O Beracá, portanto, vem a um só tempo atender às orientações da igreja, tanto a oração da família e oração litúrgica na família, quanto ao convite de louvor, de ação de graças e intercessão, tão característicos de nossa vocação, que coloca sempre Deus no centro de tudo, dando-lhe a primazia. Bendizemos a Deus por todas as famílias que hoje dão testemunho dos inúmeros frutos da celebração do Beracá e da fidelidade ao que recomenda a igreja e a comunidade. Então, mais uma vez, vamos partilhar sobre essa segunda dimensão da celebração, que é essa presença trinitária em nosso meio. Então, nós vimos na primeira parte a dimensão, o sentido da celebração. Na segunda parte, nós vimos essa ação trinitária que age no corpo da família e lança a família a viver aquilo que Deus quer, aquilo que o magistério da igreja quer, reconstruindo a identidade do ato conjugal, da família como um todo, da paternidade, da maternidade e da filiação. Este movimento trinitário, este movimento que faz com que a graça seja derramada, é o fruto da beleza da celebração do Beracá. E aí nós podemos dizer uma coisa com toda certeza. Esta celebração, então, para este tempo, é uma profecia. É uma profecia forte. Forte para você, forte para os membros da sua família e forte para as outras famílias que poderão com vocês em algum momento celebrar o Beracá. Nós temos o hábito de convidar os nossos familiares para muitas festas em nossas casas, aniversário, confraternização, coisas deste tipo. Por que não convidar estas pessoas para uma celebração diferente? Por que não mostrar para elas algo diferente? É isso que a comunidade direciona e incentiva as famílias à celebração do Beracá, como meio de tornar fecunda a sua espiritualidade no carisma e, a partir dessa espiritualidade do carisma, lançar essa espiritualidade para outras famílias,
fazer com que o louvor ao Senhor, a meditação da sua palavra, a comunhão de vida, seja na família um instrumento para buscar e encarnar o projeto de Deus. Por isso a família precisa submeter-se inteiramente à vontade de Deus, pois só com esta disposição é que a família conseguirá celebrar o Beracá como um caminho seguro para o conhecimento e a vivência dos planos de Deus, que é amor e vida para a família. Nós da comunidade Shalom, nós sabemos que o nosso lugar é aos pés do Senhor. O nosso fundador diz que ali é onde nós devemos estar, é ali que nós devemos nos render, é ali que Deus vai nos mostrar tantas coisas. O Beracá é este instrumento para que a família esteja aos pés do Senhor. É ali que a família encontra refúgio e segurança. É ali que a família celebra a sua pertença a Deus, numa atitude de gratidão ao autor da vida, aquele que tem a condução e a direção certa para cada um. Por isso a celebração deve ser realizada periodicamente. E nós da obra, nós também iremos incentivar que a sua família, num dos dias da semana, pare as suas atividades apostólicas, pare as suas atividades profissionais, para que a sua família possa estar na presença do Senhor e ali ouvir do Senhor os segredos do seu coração e os direcionamentos para a sua família. É a partir deste movimento de parada, de escuta, de submissão, de louvor, de adoração, de partilha, de comunhão de vida, que nós começaremos a colher os frutos do amor fraterno, do perdão, da abertura ao diálogo, da doação ao serviço ao reino e aos irmãos. Por isso este é um momento no qual a família renova a experiência com Jesus, o ressuscitado que passou pela cruz. É Ele quem pode nos dar as bênçãos materiais e espirituais, porque Ele, Cristo, como dizia o apóstolo, é a nossa paz. Portanto, meus irmãos, celebrar o Beracá é um momento para o qual a família deve ser reservada e, ao mesmo tempo, renovada na experiência do ressuscitado que passou pela cruz. E é com este intuito que a comunidade disponibilizou esta celebração interna dos seus membros para todas as famílias, da qual nós poderemos disponibilizar, fazermos movimentos de oficinas nas paróquias, nos grupos de oração, com os nossos familiares, em vista de que as famílias encontrem no centro do coração de Cristo o seu lugar, a sua missão, o seu projeto de vida. Por isso, também nós podemos dizer que o Beracá nos ensinará a viver muito bem o tripé da vocação Shalom, a contemplação, a unidade e a evangelização. Porque no mistério da Trindade, no mistério do qual os dois formam um só corpo, e deste amor tocado pela Trindade venha a geração dos filhos, este movimento trinitário também acontece no seio da família. E este desejo é o que nós queremos para cada um de vocês. Portanto, para deixar bem claro, é preciso ser fiel ao prometido a Deus. É preciso reservar um dia com horário específico, ter uma Bíblia em suas mãos, ter um caderno de oração, um local reservado na casa, um oratório, talvez como esse que nós estamos vendo aqui atrás, aonde estejam a simbologia da cruz de Cristo, da palavra de Deus, da presença de Nossa Senhora, da presença de São José, para que a família neste lugar pare,
Neste lugar, descanse. Neste lugar, seja renovado. Neste lugar, encontre a força necessária para viver este mistério de Deus. Tendo visto todo esse processo, agora nós passaremos, após a nossa partilha, para um terceiro momento, que é a celebração em si, o rito da celebração. Então vamos partilhar de novo sobre tudo isso que foi falado, para que nós possamos ver a parte prática da celebração. Vamos lá. Então, nós vimos que a celebração do Beracá é muito rica, né? E nós seríamos, podemos dizer, até um pouco rebelde se nós, ao termos este grande presente de Deus colocado nas nossas mãos, não querermos utilizar deste instrumento para o bem da nossa família. Aqui nós não estamos falando apenas de algo ritual, aqui nós estamos tocando no bem da nossa família. O amor deseja sempre o bem. O verdadeiro amor nunca provoca o mal. O amor dos esposos, o amor familiar com os filhos, ele nunca deve procurar o mal. Sempre o bem. O bem é a resposta de Deus. O belo é a vida de Deus. A misericórdia é o prazer de Deus. A alegria é o júbilo de Deus. Então nós podemos dizer que se a nossa família é chamada para a humanidade a ser esta presença da alegria trinitária, então nós precisamos permitir que na celebração Deus venha se fazer presente de forma muito concreta. Aqui neste pequeno vídeo não dá para nós comentarmos cada um dos passos da celebração, do rito. Quando vocês adquirirem o livro, vocês poderão ler calmamente, passo a passo, para poder entender. Mas nós falaremos do rito de forma muito simplificada, para vocês entenderem. Ela é dividida em 4 momentos, de uma forma mais concreta. Na verdade não, peço desculpas, em 5 momentos, de forma mais concreta. O primeiro momento é chamado de luternário, ou seja, toda a família vai estar ali naquele lugar aonde, no meio da escuridão, com as luzes apagadas diante do seu oratório, a família se coloca. E, neste momento, o pai da família é ele quem sempre vai presidir a oração para demarcar a autoridade de Cristo, Cristo cabeça, a esposa como parte de Cristo, como igreja doméstica, a esposa fazendo o papel da igreja, aquilo que São Paulo vai dizer do mistério da união entre Cristo e sua igreja, através da simbologia do matrimônio. Neste momento, ao invocarmos o Espírito Santo, fazemos a oração invocatória do Espírito Santo, vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis. O pai da família, após esta pequena invocação, convida a mãe como sendo aquela que vai acender a vela do oratório. É a mãe, a luz, a ternura, essa presença que dá ritmo à casa, acende esta luz, e aí ao acender esta luz, neste momento do luternário, é o momento do qual o Pai convida toda a família a súplica ao Espírito Santo e a abertura aos seus carismas. Neste momento nós podemos cantar uma música ao Espírito Santo, depois nós podemos orar em línguas,
de forma individual, mas também de forma comunitária. Podemos colocar as mãos uns sobre os outros. Pedimos para Deus que Ele nos dê moções sobre este momento da invocação ao Espírito Santo. Depois deste momento forte de oração, nós, sob a autoridade do Pai, seremos convidados a impormos as mãos uns sobre outros. Se neste momento só estiver o esposo e a esposa, um colocando a mão sobre o outro, rezando um pelo outro, suplicando a graça de Deus um pelo outro, abrindo-se aos carismas do Espírito Santo, ministrando essa oração através do poder de Deus. Se os filhos estiverem presentes, os pais podem rezar pelos filhos, os filhos podem rezar pelos pais, todos como uma comunidade de louvor rezam uns pelos outros. E aí nós vamos nos abrindo a este segundo momento da celebração, que é a oração uns pelos outros. Após este momento de oração, do acendimento da vela, da súplica do Espírito Santo, nós vamos silenciando mais um pouco a celebração e aí o Pai toma a palavra de Deus. Ele deve já ter rezado com algum trecho da palavra de Deus antes da celebração. Ele vai tomar esta palavra de Deus, ele vai abrir a Bíblia neste trecho do qual Deus já mostrou para ele. Ele fará uma leitura desta palavra e, se possível, também uma partilha do entendimento desta palavra para a sua família. O Pai aqui nesta dimensão assume o sacerdócio de Cristo na igreja. O Pai é o sacerdote que deve conduzir a sua família aos louvores do Senhor, à pertença ao Senhor. Depois deste momento, do qual é lido a palavra, o pai derrama a sua bênção sobre a sua esposa, dá a bênção aos filhos, encerrando este momento da oração final, este momento da celebração, do qual ele suplica, e lá tem a bênção própria para cada momento da celebração. O pai encerra este momento da oração e abre-se aqui neste momento a última etapa, que é a celebração, o que chamamos de comunhão de vida. É o momento para se cultivar a partilha entre o casal e buscar a condução de Deus para a família. Ou seja, acendemos a vela, suplicamos o Espírito, rezamos de forma individual uns pelos outros, escutamos a palavra de Deus, partilhamos esta palavra de Deus. E é muito importante a docilidade, deixar os membros da família participar, incentivar os filhos a partilhar. E depois o pai, como presidente da celebração, faz a oração final. E aí neste momento os filhos poderão sair, porque será o momento em que o pai e a mãe irão partilhar e irão criar aquilo que nós chamamos na comunidade de planejamento de vida familiar. Aqui no livrinho vocês encontrarão inúmeras tabelas na dimensão espiritual, na dimensão fraterna, na dimensão profissional, na educação dos filhos. O que é que Deus está nos mostrando? Será que Deus não está chamando a nossa família na dimensão espiritual a todos os dias participarmos da Eucaristia? A uma vez a cada 15 dias o esposo e a esposa se confessar? Será que os pais não estão sendo chamados por Deus a parar e rezar pelos seus filhos? Então Deus vai nos dando esses tópicos da dimensão espiritual e nós vamos colocar por um período certo do tempo para nós podermos avaliar. Em quanto período nós poderemos fazer um jejum por uma situação do nosso filho ou de um familiar nosso? E nós vamos criando essas etapas. Na dimensão fraterna, qual vai ser o dia que nós vamos reservar no mês para a convivência fraterna como família?
Nós vamos levar os nossos filhos para passear no shopping ou nós vamos levar os nossos filhos para um parque, para que eles possam ali conviver mais conosco? Será que não é o tempo de nós pegarmos bicicletas e andarmos com os nossos filhos como família? Ou será que o nosso lazer se resume apenas a comer e dar presentes? Deus está nos chamando ao novo. Se a família também tem um problema da administração financeira, lá vai estar uma tabela para que você possa aprender a organizar. Será que Deus não está chamando esta família à pobreza? Então vocês precisam criar critérios para a utilização do cartão de crédito, do cartão de débito. Será que a família não está envolvida num consumismo desregrado que tem gerado atritos entre o esposo e a esposa? Porque não conseguem pagar as despesas e estão se endividando. E os filhos estão testemunhando essas brigas, essas desavenças, essa ausência de amor. Será que Deus também não está chamando o pai e a mãe de forma pessoal, na sua missão, o pai como profissional ou a mãe como profissional, cada um a estabelecer um plano familiar, um plano pessoal? Como é que eu, pai, vou rezar? Como é que a mãe vai rezar? Como é que eu tenho vivido a minha paternidade, o meu ser homem? Eu tenho feito a minha barba, eu tenho cortado o meu cabelo, eu tenho tomado banho depois de estar suado, eu tenho escovado os dentes. Isso parecem coisas ridículas, ordinárias do dia a dia. Mas talvez a gente vai arrefecendo e a esposa já não consegue ter atração pelo esposo, o esposo não consegue ter atração pela esposa, porque a esposa não se enfeita mais, não se cuida para o esposo, não passa um batom, não é carinhosa, não é cheirosa. E nós vamos nos arrefecendo nessas dimensões. Então, como é que nós podemos nos organizar? Por exemplo, agora está na moda, né? Ser fitness. Será que o marido não está buchudo demais? E precisa criar um mecanismo de controle, fazer um regime? Será que a mulher já não está uma jabucreia e que precisa se tratar, se cuidar, melhorar? Então, essa dimensão da comunhão de vida, ela vai sendo escrita pela família. E periodicamente, uma vez por semana, ou quinzenalmente, ou mensalmente, nós vamos avaliando se nós vivemos ou não aquilo que Deus inspirou para a nossa família. Esta celebração é riquíssima. Esta celebração, ela tem o papel de dividir o ontem da minha família para o futuro da minha família. E para encerrar, para demonstrar essa dimensão, podemos dizer, como São Padre Pio: ao meu passado a divina misericórdia, ao meu presente o divino amor e ao meu futuro a divina providência. Que a família, na presença, no louvor e na escuta da palavra de Deus, encontre neste tempo do ontem, do hoje e do amanhã a presença do Deus que era, que é e que sempre será amor. Que Deus possa lhe conceder esta inúmera graça de poder viver este tempo novo, esta graça nossa. Que posso eu merecer diante de